Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vanessa Adria, sou estudante de jornalismo e repórter da TV Unifor. E hoje a entrevista do Mundo no Campus é com a Natália Castilho, professora, escritora e pesquisadora. A Natália veio ofertar uma oficina de escrita criativa aqui no Festival SAL de Jornalismo Cultural, na celebração dos 25 anos da graduação. Natália, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Natália, para começar, você teve uma experiência com a área do direito. Como foi que você enveredou para a escrita criativa? O meu processo com o direito, ele começou, muito na área da docência e da pesquisa em direitos humanos, Eu segui uma linha de pesquisa na teoria crítica do direito, dos direitos humanos, até tem um livro publicado sobre isso, sobre os direitos humanos a partir da perspectiva decolonial. Mas no doutorado eu tive um processo de saúde, eu tive um câncer de mama super agressivo, e aí isso me fez, eu precisei parar tudo, e para retomar a escrita dessa tese foi muito difícil, muito desafiador. E foi aí que eu comecei a mergulhar em processos em processos contemplativos e práticas meditativas, E eu conheci essa proposta na verdade, é uma proposta de escrita meditativa, Ela é um pouco mais ampla do que a escrita criativa. Pode até ser um tipo de escrita criativa, Um viés, um viés, exato. Mas ela parte dessa tradição que tem mais de 2.500 anos, que é a tradição da meditação, que é, enfim, é aplicada, que é utilizada, é uma base para várias correntes, de religiosas ou não, a atenção plena, o mindfulness se baseia nessa prática. E a gente aplica esse princípio para a escrita. E foi isso que me abriu para esse campo de trabalho, E para explorar essa possibilidade, que é também uma possibilidade de conexão consigo mesma, Que é uma possibilidade de encontrar a sua própria voz na escrita. E Natália, assim, a escrita criativa, todo mundo pode usufruir dela? Quais são os objetivos? Então, os objetivos da escrita meditativa, eles estão muito relacionados a esse princípio que a gente também encontra na meditação, que é de a gente observar como a nossa mente funciona. Então, a gente faz um processo que a autora, que é uma das inspiradoras desse trabalho, que chama Natalie Goldberg, ela tem um livro que se chama Writing Down the Bones, Escrevendo com a Alma, É um livro de 1986, mas que, assim, é a base também, é um dos fundamentos desse trabalho, E ela diz que se você não temer os críticos dentro de você, você também não vai temer os críticos de fora de você. Então, a gente faz nesse processo de escrita uma retomada da autoconfiança, e do processo de criar uma intimidade com as suas próprias palavras. Então, ele é indicado para qualquer pessoa. Você não precisa ter um desenvolvimento, uma experiência com escrita, porque ele vai servir justamente para reduzir um pouco a voz do seu sensor interno, do nosso sensor interno, A tal crítica que a gente tem. Exatamente, a autocrítica, a autocobrança excessiva, Ainda mais nesses tempos assim que a gente vive uma pressão muito grande, por ter um desempenho satisfatório, até mais do que satisfatório em todas as atividades, em todas as áreas da nossa vida, Principalmente nessa área mais acadêmica, intelectual, em que a gente sofre mesmo uma pressão muito grande nas instituições escolares e universitárias também. Então, essa prática vai nos ajudando a ir derrubando um pouco essa voz que sempre está dizendo que a gente não lê o suficiente, que a gente não sabe totalmente desse assunto para poder escrever, E a gente vai se aproximando daqueles conteúdos que estão lá, que estão aqui dentro, mas que a gente não tem o hábito, de colocar para fora, de colocar no papel. Porque a gente sempre aprende que escrever é algo assim, que vem de um lugar muito iluminado, de uma inspiração que a pessoa tem, está muito inspirada ou tem que ser muito inteligente, muito intelectual para poder escrever.
E, na verdade, essa prática, ela subverte isso, né? Porque ela diz assim, a base é de que todo mundo tem boas histórias para contar, né? E que a gente precisa treinar, que a escrita também ela é uma técnica, né? De treino, e quanto mais você escreve, melhor você escreve. Já que a gente está nesse campo das experiências, teve alguma experiência para você com alguém, né? Já que você participa de oficinas, ministra, que te marcou na tua trajetória na escrita? Teve uma experiência com um estudante de doutorado da filosofia. E assim, né, claro, a minha área é o direito, mas a filosofia, né, é uma área... E ele tinha uma tese super analítica, assim, uma coisa bem densa mesmo, bem profunda. E os exercícios de escrita, né, e esse acompanhamento que a gente foi fazendo, individual, foram ajudando, fazendo com que ele estava totalmente bloqueado, né, não sabia para onde ir mais na tese, na pesquisa. E esses exercícios foram ajudando, fazendo com que ele olhasse para o texto, né, e para a escrita dele com mais compaixão, sabe, assim, com mais, digamos, mais sensibilidade, com mais talvez. sensibilidade, e conseguisse acessar ideias, insights que ele foi tendo a partir desse método de escrita livre. E teve outra experiência também, só para comentar, no ano passado, né, em que eu ministrei um curso que foi voltado especificamente para a área acadêmica, de um professor que já era coordenador de um curso, e ele não conseguia mais retomar a escrita acadêmica porque já estava, né, muito viciado numa escrita mais técnica e não conseguia sair daquele modelo burocrático, né, de escrever. E aí muitas vezes esse exercício, ele é muito simples, né, mas o que eu observo assim desse tempo que eu venho trabalhando com isso é que é um exercício que retoma a nossa paixão por aquilo que a gente quer dizer, sabe, assim. E até nossas vivências, né? Algo tão Exato. nosso que às vezes a gente deixa numa caixinha aí Exatamente. e não acessa. Exatamente. Natália, você faz uma especialização aqui na Unifor de escrita e criação. Como é que vocês desenvolvem as atividades ao longo, né, desse curso de pós-graduação aqui? A especialização está sendo um aprendizado muito rico e uma experiência muito importante para mim, assim, porque a cada mês a gente tem um módulo, né, com algum escritor, algum professor, professora, né? E é interessante também porque não são só autores e autoras do meio acadêmico, né? São também escritores e escritoras que já têm uma experiência ou no mercado editorial, ou têm uma experiência com algum tipo de literatura. Por exemplo, agora a gente está aprendendo, né, um pouco mais profundamente sobre a literatura infanto-juvenil, né? Então, assim, está sendo um processo, está sendo uma caminhada muito rica, assim, muito... E está, né, possibilitando também essas trocas, que eu acho que é o que é mais interessante, assim, escutar os textos dos colegas, né, poder escrever e compartilhar também o que a gente escreve. Eu acho que um dos aspectos difíceis, assim, da escrita, principalmente na escola ou na universidade, é que a gente sempre acha que a pessoa, assim, né, claro, a escrita ela é um ato solitário, mas não precisa necessariamente ser assim, né? Quando a gente também se coloca nesse lugar de vulnerabilidade, que é difícil, né? A gente nunca quer mostrar que está vulnerável, né? Mas, assim, antes de um texto chegar a ser um texto, né, com a qualidade que tem, ou, né, com o primor, né, e o rigor que tem acadêmico, aquele texto passou por muitos processos, né, e como é bom a gente poder ter um espaço em que a gente possa compartilhar, né, os nossos rascunhos, os nossos esboços, receber ideias também, né, ter uma escuta, né, um espaço de escuta coletiva, né, para as nossas... Respeitosa. E respeitosa. E recentemente você participou, ministrou 2 oficinas de escrita criativa, uma aqui para os alunos do jornalismo da Unifor e uma também na Bienal. Foi. Então, como foi essa experiência assim com públicos tão diversos? Foi muito prazeroso, na verdade, assim, sabe? Porque aqui, para os estudantes do curso de jornalismo, eu percebi o quanto essa parte, essa ferramenta de uma escrita mais lúdica e mais solta pode ajudar
né, nos processos de escrita jornalística, né, que exige enfim, um formato, né, assim, o quanto soltar um pouquinho, né, soltar um pouquinho a mão, o autocontrole, né, numa escrita mais livre, é muito benéfico. E na Bienal foi muito interessante porque era um público bem diverso, né? Não tinha só estudantes, tinha estudantes de graduação, mas tinha também, por exemplo, pessoas, né, mais velhas que escreviam blogs e queriam escrever livros sobre a própria vivência, sobre a sua própria experiência, né? Então tinham professores do ensino infantil, por exemplo, né? Tinham pessoas que não estavam na sala de aula, mas que queriam se reconectar consigo mesmas a partir da escrita, né? Então, foi um público bem diverso e foi também uma oportunidade de dar visibilidade a essa prática. E já falando da escrita criativa, até para o nosso público de casa, tem algum exercício, alguma experiência que a gente possa demonstrar rapidamente aqui, para a gente exercitar? Acho que a primeira coisa é a gente ter o papel e a caneta, né? Assim, a gente costuma falar que, na verdade, o que você vai escrever, assim, o material que você vai usar, né? Assim, o papel, o caderno, a caneta, quanto mais simples eles forem, melhor, porque às vezes a gente compra um super caderno, né? Não, esse vai ser o caderno que eu vou escrever, não sei o que, não. E aí a gente até para escrever ali, a gente já cria várias, né? Não, se eu for escrever nesse caderno, eu vou ter que escrever uma coisa muito genial, né? Assim, as chamadas expectativas que a gente coloca. Isso, a gente se coloca muita expectativa, né? E aí, quando a gente vai escrever, geralmente a gente se frustra. Então, assim, esse caderno, por exemplo, é um caderno super basicão, né? E a gente pega esse caderno basicão por quê? Porque aqui a gente pode escrever as maiores besteiras e as coisas mais geniais, porque vão sair coisas geniais também, né? Então, uma prática de escrita que a gente pode fazer, né, por exemplo, como é a luz que está entrando agora pela sua janela? E aí, a primeira ideia é a melhor ideia. Então, a gente não pensa muito a gente não pensa antes de escrever, a gente só segue o fluxo da nossa mão por um tempo cronometrado, né? A gente faz isso por 10 minutos. Então, 10 minutos, a luz que entra pela janela vai, né? E aí, a gente vai observando quais as conexões que a nossa mente vai fazendo, né, durante essa escrita. E uma coisa que é interessante também, que é muito difícil, e aí, né, pela experiência que eu venho acompanhando algumas pessoas, né, fazendo os atendimentos individuais, e as pessoas me relatam que é muito difícil não se reler, né, assim, porque a gente para, a gente relê, porque a gente quer construir uma lógica. Uma coesão, uma coerência. A gente quer ter coesão, ter coerência, a gente quer corrigir o texto, né, a gente quer corrigir as palavras. É muito automático. Isso, é muito automático. Então, a ideia é justamente perder o controle. E aí pode ser qualquer coisa, né, geralmente descrever como é que foi. E aí é interessante também dizer isso, não é uma coisa que é em formato de diário, né? A gente não vai relatar os fatos. Eu já ia perguntar, em formato de diário, assim, de criar uma rotina, aconteceu algum momento ruim no meu dia, eu posso ter essa prática, pode, esse exercício. Você pode fazer esse exercício, mas não só nos momentos ruins, né? Assim, você pode fazer esse exercício, que a gente vá reduzindo o poder do nosso ego, né? Que o nosso ego, ele é bem, né? A gente passa a vida construindo essa identidade, né? Assim, de quem a gente é, do nosso, né? A gente vai, aos poucos, reduzindo a fala do nosso ego dentro da nossa cabeça, que o ego, ele vai muitas vezes bloquear, ele vai muitas vezes afastar a gente da nossa autenticidade, das coisas que às vezes estão até lá no nosso inconsciente, que a gente não consegue deixar fluir, deixar sair, as conexões que muitas vezes a gente são muito opressores, né? Assim, muitas vezes eles vão minando a nossa subjetividade. E se você observar, né, assim, as vozes fortes dos escritores, dos autores que a gente gosta, que a gente conhece, são escritores que se conectam com uma coisa muito autêntica, né? Tem ali alguma coisa, tem ali alguma voz, tem ali uma marca, né? Tem uma marca ali dele próprio, né? Dela própria, enfim.
E com essa prática a gente vai aprendendo que a gente também tem a nossa voz na escrita, né? É uma questão de praticar, né? De se permitir também vivenciar essa escrita mais livre mesmo, né? Mais libertadora. Mais libertadora e como uma prática, né? Como correr. Como correr. A gente não vai correr 20 quilômetros de um dia para a noite, né? A gente vai começando aos pouquinhos. E a gente percebe até que com material acessível a gente pode fazer essa prática. Exato. Não precisa de muito. Não precisa de muito, né? Assim, não precisa de um lugar muito especial para você fazer, né? Assim, tem um autor, ele tem um livro que chama O Zen e a Arte da Escrita, né? Que esqueci agora o nome do autor, mas enfim, ele fala de um aluno dele que conseguia escrever enquanto deixava a filha da escola, e tinha que esperar 40 minutos para entrar no trabalho, e o único lugar que tinha era dentro do carro. Então ele conseguiu escrever dentro do carro, né? Acho que não sei se era um doutorado, enfim, mas sabe, começa com esses pequenos passos que a gente vai dando, assim, né? E às vezes a gente fica esperando surgir esse momento ideal, né? Eu fico esperando o ambiente ideal e muitas vezes esse ideal não chega, né? Então a gente também vai se contentando com o que é possível naquele momento pra gente, né? O que é possível e a gente vai se surpreendendo também com isso, porque a gente se surpreende com o quanto a gente tem a dizer sobre as coisas, assim, né? O quanto a gente tem escondido. Exatamente. E às vezes a gente não libera. Exatamente. Natália, muito obrigada pela sua Obrigada participação, também. viu? Pessoal, a entrevista de hoje e o programa Mundo no Campus vão ficando por aqui. Até mais!